Amém, queridos. Para nós é uma alegria poder estar com vocês nessa conferência. Ontem eu estava já falando com o pastor Josué, vendo tudo que Deus estava fazendo, Deus estava ministrando, ouvindo ele na introdução. Quando ele desceu, eu perguntei, por que você me chamou? Né? Porque eu me sinto aqui, eu brinco, eu me sinto aqui como aqueles dois médicos que estavam conversando e eles falaram, nós operamos o paciente na hora certa. O outro falou, é verdade. Ele falou, não podíamos esperar mais nenhum minuto. O outro falou, é verdade. Ele falou, se esperássemos mais um minuto, o paciente ia se recuperar sem a nossa intervenção. E o outro falou, é verdade. Né? Porque eu entendo que Deus já vem fazendo, Deus já vem movendo. E se o humano não viesse aqui, Deus continuaria fazendo do mesmo jeito. Né? Mas Deus resolveu me abençoar mais do que abençoar vocês. Né? E quando o pastor Josué falou ontem que ele orou e o Espírito Santo direcionou para essas pessoas. Né? Então, se der errado, vocês cobrem o Espírito Santo, tá joia? Né? Para nós é uma alegria, contando um pouco da minha história, o pastor José contou, eu nasci numa família evangélica, meus pais eram metodistas quando eu nasci, cresci numa igreja tradicional, a igreja metodista, na época era tradicional, e eu fui da geração que passou pelo avivamento. Né? Então, quando o Espírito Santo veio, começou a agir nas nossas vidas, a gente não tinha referência de ninguém, não tinha ninguém dentro da igreja que pudesse nos ensinar, que a gente era a primeira igreja passando pelo avivamento. Estava conversando com o pastor Elmo, até a minha adolescência eu sonhava em ser jogador de futebol, e até há 40 quilos atrás eu jogava bem bola. Né? Tem gente que fala alguns anos atrás, no meu caso alguns quilos atrás, cheguei a jogar nas divisões de base de um time do Paraná, meu estado natural. Daí quando veio o avivamento, eu perdi o gosto pelo futebol, peguei gosto por Jesus, abandonei o futebol para ter mais de Cristo. Né? E a nossa sede tremenda por mais de Cristo, quando o Espírito Santo começa a atuar numa igreja tradicional, religiosa, a primeira manifestação que normalmente acontece é gente ficando possessa nos cultos, né? Porque o demônio está lá, a gente só não sabe, né? E daí quando vem o Espírito Santo com a luz dele, o demônio não tem mais como se esconder, né? E daí começa, fica sensacional, né? Quando já viram manifestação demoníaca em culto, é ou não é? Para o adolescente aquilo é um negócio sensacional. A gente fica ali fazendo bolão para torcer, uns torcem pelo quem que vai levar, o libertador ou o demônio, vamos ver. Né? Aquele negócio, será que vai conseguir tirar? E a gente ficava, e o desespero era pensar que você pudesse pegar sozinho. Né? O sobrenatural chamava a nossa atenção, mas a gente só ia na equipe. Né? Alguém dirigia, falava, sai, a gente falava, sai mesmo. Né? Ou está amarrado, é isso aí, está amarrado mesmo. Né? E a gente cresceu nesse sentido. A minha mãe era avivada. Né? Minha mãe, quando casou com meu pai, não era evangélica. Foi na igreja evangélica com meu pai, por causa do mau testemunho dos irmãos, ela assumiu o compromisso com Cristo. Mas ela fez oração falando assim, Deus, eu já estou convencida que o caminho é com o Senhor, mas eu quero que seja sério, eu não quero que seja como eles. E nessa oração simples, ela foi batizada com o Espírito Santo. Né? Então imagina como foi a minha infância e adolescência, uma igreja tradicional com uma mãe avivada em casa. Né? Quando a coisa começou a pegar na igreja, traziam os possessos para a casa da irmã Maria Helena, que era quem sabia tirar demônio. Né? Então o que vocês viram em filme de terror, eu vi na sala da minha casa. Né? Chegava, a mãe falava assim, vão lá para dentro. E a pior coisa que você pode fazer é falar isso para uma criança, porque a criança não vai, ela quer saber o que vai acontecer. Né? E a gente ficava pela fresta. A única vez que eu obedeci minha mãe foi uma vez que chegou um senhorzinho pequenininho lá em casa, ela falou, vai lá para dentro. Eu fiquei pela fresta da porta do corredor olhando, de repente o senhorzinho, aquele filme Exorcista, que a menina torce o pescoço, o senhorzinho torceu o pescoço para trás e falou, mano, aquele dia eu fechei a porta. E já muito cedo eu descobri que eu sou conhecido no inferno, né? Que o senhorzinho já sabia meu nome. Então a gente cresceu naquele desespero, tinha uma sede de Deus, a gente reunia todo dia para oração, para buscar mais de Deus, a gente não tinha noção
Daí, na época, ele falou, mas será que a gente está agindo certo? Fomos procurar o pessoal da Assembleia de Deus, que eram os irmãos que, na época, tinham know-how. Procurei um rapaz da Assembleia, falei, como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Ele falou, você fala em mistério? Eu falei, mas se é mistério, como que eu vou saber, criatura? Se eu souber, deixou de ser mistério. Né? Ele falou, você fala em línguas? Eu falei, falo espanhol, inglês eu entendo, só arranho. Ele falou, não, a língua dos anjos. Eu falei, não falo não. Nunca vi uma escola que ensinasse a falar em línguas. Eles falaram, na minha igreja tem. Né? Tem alguém que é ou já foi assembleiano aí? Então aí vocês vão poder confirmar, amigo. Né? Eu fui e me matriculei na escola, na igreja dele. Quem quiser vai lá em Curitiba, Assembleia de Deus da Cândido de Abreu, Centro Cívico, está lá. Eles mandavam a gente ficar ajoelhado falando glória e aleluia. Né? E daí a gente começava, glória, 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 aleluia. É ou não é? É desse jeito, né, irmãos? E a gente lá, glória, glória. Fica ajoelhado 2 horas falando glória e aleluia. A língua de qualquer um enrola, parceiro. A língua de qualquer um enrola. Daí a gente ficava, glória, glória. Vai que está vindo, é agora. É agora. E na nossa igreja, porque a igreja tradicional, passando por avivamento, sempre tem os irmãos do ministério do freio, né? Que quer pôr um freio. Daí falava, cuidado, às vezes na empolgação você vai imitar o Espírito Santo. E daí eu já vi gente que imitando o Espírito Santo confessou pecado. E eu falava, é ruim que eu vou entregar de bandeja. Né? Então, às vezes, parecia que as línguas iam vir, ia fluir, eu travava o dente. Eu falava, vou falar não, de tanto ouvir os outros falarem, eu estou imitando. E durante 5 anos eu bloqueei o dom e falava em línguas dormindo. Porque daí, dormindo, eu não podia impedir o Espírito Santo de fazer. Então, a primeira dica que a gente dá, se você quer viver o propósito de Deus, pare de resistir ao Espírito. Deixe Ele fazer com você o que Ele veio para fazer, a vontade de Deus. Ele não veio para fazer o que você quer. Né? Ele não veio para dar uma ajudinha no teu projeto de vida. Ele veio para melhorar isso, se necessário for. Às vezes o projeto é tão ruim que precisa jogar todo fora. Né? E daí Ele vai reconstruir o projeto de Deus na sua vida. Quantos querem isso? Então pare de resistir ao Espírito Santo. E aí foi a nossa história. Larguei o futebol, comecei a vir na igreja. E na época, estava conversando com o pastor Elmo, uma história muito parecida. Eu era muito tímido mesmo. Fazia o que eu faço hoje, nem pensar eu conto essa história, o pessoal ri, mas foi verdade. Até os 18 anos de idade eu tive uma namorada, porque ela me pediu em namoro, eu fiquei com vergonha de dizer não. Né? E como eu tive vergonha de dizer não, a gente namorou 3 semanas, eu encontrei com ela 2 vezes, quando ela me pediu e quando eu criei coragem para desmanchar. O resto do tempo eu fugia da menina, e quem é tímido sabe disso, a gente fica ensaiando no espelho de casa. Né? E nunca acaba bem. Chega uma hora que você fica tão desesperado que você vai lá. Né? Então essa era a minha realidade. Falar na frente de mais de 2 ou 3 pessoas que eu não conhecesse era impossível. Impossível. E a gente orando, pedindo que Deus nos mostrasse o que Ele queria da gente. Eu via pessoas, né? Um pastor que era um referencial para a gente, nos ajudou no avivamento, já faleceu, pastor João Carlos Marques. O João Carlos vinha na nossa igreja, ele tinha visão aberta do reino espiritual. E ele falava, se vocês pudessem ver os anjos que eu vejo nesse lugar. E a gente firmava para ver se via alguma coisa. Né? Eu falava, deve ser que nem jato, deve deixar um rastro de glória, alguma coisa assim. E a gente não via nada. E daí a gente começou a achar que Deus não faz acepção de pessoas, mas tem alguns mais escolhidos que outros. Né? E eu pensava assim, eu acho que pelo meu passado, por desprezar, eu nasci num lar evangélico, eu desprezei esse tesouro tanto tempo, eu já devo me conformar só em fazer pai da família de novo, em Deus ter me resgatado, e é isso. E a gente vai poder servir aqui da melhor maneira e vamos tocando desse jeito. Chegou a época de definir profissão, como eu tinha pensado só em ser jogador de futebol, não sabia o que ia fazer. Resolvi fazer vestibular para educação física, passei na Federal do Paraná, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, larguei. Né? Eu venho de uma família de professores, tudo que eu não queria era ser professor como meus pais. Daí me falaram, não, faz vestibular para fisioterapia,
que daí pode ampliar o campo, você pode trabalhar em clínica, tudo. Fiz na PUC Paraná, passei, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, larguei. Daí resolvi fazer o teste vocacional. Meu teste vocacional deu habilidade para ciência exata e matemática. Nada a ver com o que eu faço hoje, lidar com gente. Prestei o vestibular na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, para eletrônica na época, passei. Cursei 2 anos, vi que não era o que eu queria, larguei. Daí resolvi arrumar um bom emprego que me desse um bom salário, estabilidade. Na época eu trabalhava em banco, surgiu o concurso da Petrobras, passei, passei. Fiquei na Petrobras alguns meses, vi que não era o que eu queria, larguei. Minha avó, por parte de mãe, que não era convertida, falou para minha mãe: Marilena, tem que arrumar uma ajuda para o menino está confuso, ele vai estragar o futuro dele, né? E daí continuou, e Deus começou a falar ao meu coração sobre ser pastor. Quando eu nasci, minha mãe teve um problema de saúde sério, o médico aconselhou meu pai a abortar. Meu pai não abortou, era evangélico, consagrou. E ele disse: se a criança nascer perfeita, ele é do Senhor. E no que depender de mim, ele vai servir o Senhor. Por isso que meu nome é Emanuel, Deus conosco. Ele me batizou com esse nome, consagrando ao Senhor. Mano é o apelido. Quando chegou na idade, ele falou: vai ser pastor, filho. Eu falei: pai, esse foi o trato que o Senhor fez com ele. Tinha nada a ver comigo. O Senhor se vira aí, vai... E meu pai só orava. E quando chegou, eu pensei: eu acho que eu estou confuso mesmo, e de tanto meu pai insistir, eu estou cogitando ser pastor. E para não errar o bote, a gente faz aquele modus operandi de Gideão, lãzinha seca, lãzinha molhada. A gente pede os sinais para Deus. Não vocês, mas quantos conhecem alguém que já fez isso? Então a gente vai fazendo isso. E Deus respondeu muito claramente. Eu tinha estabelecido uma data. Eu falei: Deus, a data de reabertura de matrícula na Federal é dia 19 de novembro. Se até lá o Senhor não responder, eu vou ser qualquer coisa menos pastor. E Deus respondeu. E eu vim para o ministério pensando assim: o Senhor está com pouca mão de obra, está topando qualquer coisa, Porque eu tinha certeza que eu não tinha habilidade nenhuma para fazer o que Deus estava me levando a fazer. E para mim foi um desespero. Os primeiros anos, os anos de formação, foram anos em que aparentemente deu tudo errado. Porque a gente tem essa ideia, que se eu estiver fazendo o que Deus me chamou a fazer, no centro da vontade de Deus, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Quantos acham isso? Levanta a mão. Graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia. A gente é mais sábio que isso. É lógico que se encaixa, mas se encaixa no projeto de Deus, que não tem nada a ver às vezes com a vida torta que a gente está tocando. E justamente para encaixar, Deus tem que primeiro ajustar a gente. Deus tem que tirar a gente do projeto errado que a gente ia tocando e ir dando prazer no projeto dele. E às vezes isso dói, porque Deus vai te pedindo. Entenda isso: Deus nunca te força, Deus nunca te obriga, Deus nunca deixou de dar aquilo que eu gostaria, mas Deus mostrava como seria o meu sentimento ali, e eu decidi abandonar. Deus nunca me forçou a escolher o que Ele tinha para mim, eu escolhi. Mas não é fácil. Enquanto você tem uma ideia de como seria a sua vida, do que você... A gente vai resistindo, a gente vai tentando negociar com Deus. Deus, será que não dá para renunciar a essa parte, mas essa parte preservar? Será que não dá para ir assim, mas o Senhor mantém o meu emprego, a garantia de uma renda? Andar pela fé é sensacional. Aprender a andar pela fé é angustiante. Porque a gente aprendeu a andar de um jeito todo diferente. Eu fico imaginando o pastor Josué. Vamos falar, é admirável o pastor Josué, é ou não é? Quantos aqui admiram o pastor Josué? Se não admira, levanta a mão que vai passar a admirar. Esse homem é sensacional. Quando ele fala de mim, me dá vontade de levar ele para me apresentar onde me conhece. Vão achar que eu sou melhor do que eu sou de verdade. Mas olhando, ele é sensacional. Eu fico imaginando a angústia do Josué, trabalhador de multinacional. De repente Deus chama para andar pela fé. E a gente fez um monte de treinamento no mundo secular para aprender a planejar, andar pelo planejamento, estabelecer um plano legal. E depois de fazer tudo isso, Deus fala: joga fora. E começa a andar comigo. E na época, o tratamento de Deus foi tão forte que eu entrei numa depressão.
Na época não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. E chegou um dia, eu falei para Deus, eu não conseguia arrumar emprego. Eu saí, fui para o seminário, perdi meu emprego, desempregado 10 meses na época da hiperinflação. Imagina. E todo mês alguém era chamado para depositar uma oferta na minha conta. E eu somava as ofertas do mês e ligava para a seção onde eu trabalhava para saber quanto tinha vindo. Deus punha até os centavos na conta. Mas eu me sentia inseguro. E eu falava assim, teve um dia que eu falei, se hoje eu não arrumar um emprego, eu volto. Eu não vou permanecer. E eu saí para arrumar um emprego, deixei a mala pronta em casa. A gente morava perto da rodoviária. Não arrumei emprego, cheguei para pegar a mala e ir para a rodoviária, pegar a passagem e voltar para Curitiba. Eu encontrei uma carta de uma irmã. Na época era carta que a gente escrevia. A carta chegou no dia certo. E eu abri a carta e ela falava assim, mano, eu estava lendo isso num livro, era o trecho de um livro chamado Comissão Divina, e ela falava, Deus só permitia ver o seu nome. E eu comecei a ler e Deus falava assim, eu tenho tentado te guiar com a minha mão, mas você não tem aceito porque não é uma direção comum e vulgar. Eu tenho posto os obstáculos de propósito no teu caminho, para que você se sinta arrastado para mim. Que as ondas vão se levantar muito grandes contra a sua vida. E se você não aprender a caminhar muito perto de mim agora, você não vai resistir. Eu chorava que nem criança. E aprenda isso. Muitas vezes nós fazemos de Deus um plano na nossa vida, mas Ele é para ser o único plano. Tem gente que acessa a presença de Deus como eu acesso o conselho de várias outras pessoas. E ele tem que ser o único. Se você quer viver o plano de Deus integralmente, quer viver o avivamento, eu não tenho plano B. O único plano A, o B, o C é Ele. É ouvir a voz dEle, ter a direção dEle, do Espírito Santo. Se Ele não falar, a gente não anda. E se Ele falar, a gente não para. É assim que funciona, a gente se move pela voz de Deus. Mas na época não era assim. E Deus falou, se você não aprender a depender de mim, e muitas vezes a gente fica perguntando, não vocês, que aqui é todo mundo abençoado, mas quantos conhecem alguém que fica questionando, Deus, por que de tanta luta? Eu me dispus a fazer a tua vontade, por que de tanta dificuldade? Parecia que antes era mais fácil, para que você se sinta arrastado para Ele. Então não espera a coisa ficar mais difícil, vai, para de resistir. Vira para quem está do seu lado e fala, eu não te conheço, mas para de teimar. Você está vivendo esse momento de luta, para de teimar e vai. Foram 3 anos e meio em depressão para aprender isso. Daí me formei no seminário, fui para ser pastor naquela expectativa, levei a sério, me formei como o melhor da minha turma, me dediquei àquela história, se eu orar, se eu me santificar, se eu fizer tudo certo, vai rolar. E de novo deu tudo errado. Fui orar pelo primeiro enfermo, me chamaram para orar pelo primeiro enfermo, fui lá, fiz tudo que sabia, levantei a mão, falei até em língua para ficar mais espiritual. 5 anos esperando para falar em língua, eu falava em língua para tudo quanto era coisa. Daí chapa lá, chapa cá, ministrei a cura. Fui para casa, dia seguinte fui levantar para ver como o irmão passou a madrugada. Minha esposa falou, o que você está fazendo, mano? Não, estou indo levantar o irmão, 5 horas da manhã, espera dar 9 horas. E vai lá, eu naquela ansiedade, encontrei com o filho dele no caminho. Falei, eu estou indo lá visitar seu pai, como que ele está? Ele falou, então pastor, depois que o senhor passou lá em casa, a dor aumentou tanto que a gente internou ele. Estamos indo lá no hospital para ver o que aconteceu com ele. Eu falei, que joia, qualquer coisa me liga. Nunca mais me ligaram. Daí surgiu um casal com um problema para aconselhar. Usei toda a instrumentação que eu tinha recebido na faculdade de teologia, introdução à psicologia, aquele negócio todo. E haviam orientado a gente para dar um tempo para eles poderem digerir as informações. Pelo menos uma semana, não consegui aguentar uma semana. 5 dias eu liguei na casa do pai do rapaz. E ele atendeu. Eu falei, rapaz, eu queria falar com você. Como que vocês estão? Ele falou, então, pastor, a conversa com o senhor foi esclarecedora. Resolveu o nosso problema. Eu falei, que bom. A gente viu que não tinha nada a ver um com o outro, já separamos. Já vim para a casa do meu pai, mas amigavelmente. Primeiro enfermo que eu orei foi para o hospital. O primeiro casal que eu aconselhei separou. E eu falei, Deus, eu te falei que eu não prestava para esse negócio.
Só que daí eu já tinha queimado as pontes, não tinha como voltar para o lugar onde eu estava, e aquilo começou a me moer por dentro. E eu não podia falar, e a depressão começou a voltar. Daí minha esposa falou assim: você não está normal, eu vou te levar no médico. O médico falou: pastor, o que o senhor está vivendo não é anormal para quem lida com gente. O senhor está no início de um processo depressivo. Na primeira depressão eu passei sem saber que estava depressivo, na segunda me contaram. E daí, imagina um crente, os crentes mais raízes, um crente ouvindo falar que você estava em depressão na década de 80. Porque na década de 80 a gente tinha muito pouca informação, né? Na década de 80, um crente em depressão ou era demônio ou era falta de fé. Era ou não era? Quantos lembram dessa época? Então as duas opções que eu tinha era ser o possesso ou incrédulo. Eu abracei o incrédulo, né? Eu falei: as duas opções são ruins. Eu abracei o incrédulo. O médico falou assim: o senhor pode tirar 14 dias de folga? Eu falei: não posso. Ele falou: então o senhor vai ter que tomar esse medicamento, mas não pode dirigir. Eu falei: eu tenho que ir no encontro, então eu vou comprar o medicamento depois. Eu fui nesse encontro. Era um encontro que um pastor mais experiente, que a gente respeitava, convidou alguns pastores novos para uma reunião. E ele começou ali um processo de discipulado. E ele começou a falar para a gente: no início eu passei por isso. E eu falava: eu estou igual. E acontecia isso comigo. Eu quase entrei em depressão. Eu falei: nossa, eu estou igual. E ele começou a falar tudo que eu estava vivendo. Eu já comecei a desconfiar que o Espírito Santo era fofoqueiro, que tinha me dedado para ele, né? Eu saí daquele lugar sarado. Porque muitas vezes nós começamos a enfermar por não ter a coragem de fazer o que o pastor Ebe falou ontem. Falar para outros: nós precisamos de ajuda. Que nessa sociedade nós somos treinados para ser independentes. E na casa de Deus nós funcionamos como corpo. Não é bom estar sozinho. É melhor serem dois do que um. A gente tem que ter a coragem. E às vezes a gente vai cedendo ao ego. Fala assim: não, eu lidei com um pastor que ele falou assim: não, meu medo com o discipulado é eu me expor e a pessoa abrir os meus segredos para o outro. Por isso que eu não entro num processo de discipulado. Eu falei: então você não pode ser cristão, amigo. Ele falou: como assim? Eu falei: cara, o Deus que eu sirvo, até onde eu sei, escreveu um livro só, chamado Bíblia Sagrada. E no livro que ele escreveu, ele dedou todos os amigos dele. Está lá. Deus dedou todos os amigos dele. Está o pecado de Abraão, que ele chama de amigo. Está o pecado de Davi, que ele chama do homem segundo o coração dele. Está o pecado de todos os amigos dele. Moisés, que ele fala: nunca se levantou um profeta como Moisés. Ele deixa claro que ele foi assassino antes de chegar nessa fase. Eu falei: o seu problema não é com o discipulado. O seu problema é com o seu orgulho. Enquanto você não estiver disposto a sacrificar o seu orgulho para que Deus gere em você aquilo, você vai ter dificuldade com todas as coisas, né? E eu aprendi isso. É melhor que os outros saibam as coisas a meu respeito, né? Mas é melhor que saibam da minha boca. Pelo menos eu conto a história de verdade. Porque de um jeito ou do outro, se Deus começar a fazer, alguém vai falar. Vai ou não vai? Alguém vai falar, está claro. Quando você olha o livro de Neemias, quando Neemias se dispõe a restaurar, né, a cidade que está em ruínas, restaurar o muro, os inimigos vão começar a falar. No início é uma zombaria, uma tentativa de participar para sabotar o projeto. Depois vão zombar de você. Depois vão tentar intimidar, criticar pesado. Então vão falar, querido. Vão falar. Só tem um jeito de ninguém falar de você: você ter uma vida irrelevante, uma vida que não vale nada. Eu sempre falo dos filhos de Seva, de Atos 19, que a Bíblia fala que eles foram expulsar o demônio de um rapaz, em nome do Jesus a quem Paulo prega. Quantos se lembram desse texto? E o possesso vira para aqueles rapazes e fala assim: Jesus a gente conhece, Paulo a gente sabe quem é, mas você quem que você? E eu fico pensando: que vida miserável, sem sentido. Nem no inferno os caras são conhecidos, né? Eu falei: não é conhecido no céu, porque o demônio não saiu, e não é conhecido no inferno. O demônio fala: quem que vocês são? Eu falei: que vida sem sentido, né? Que vida sem propósito nenhum. Então, se você quiser ter uma vida relevante para o rei, para o reino, amém?
Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. Se você quer ter uma vida relevante para o rei e para o reino, amém? Vão falar de você. Vão falar de você, não se importe com isso. Eu preciso me importar com o que ele pensa a meu respeito, né? O que vale a pena é ser conhecido junto ao trono da graça. O que ele pensa a meu respeito é a verdade. O que eu penso não é a verdade. Porque eu tenho uma ideia divergente, o que os outros pensam não é a verdade. A gente tem uma ideia parcial sobre as coisas. O que ele pensa a seu respeito é a verdade, né? E a gente já viu muito disso, que às vezes a gente tem toda uma prática distorcida por uma educação errada, por uma formação errada. A gente vê isso claramente em Gênesis 32, na história de Jacó. Quando ele vem brigar com o anjo, e ele fala, o anjo pergunta, quem é você? E ele fala, eu sou Jacó, sabendo que com isso ele pode perder a bênção. Você abençoaria alguém que procura você para abençoar, e quando você pergunta, quem que você é? Ele fala, eu sou sem vergonha, eu sou enganador, eu sou aquele que passa os outros para trás, porque o nome Jacó é isso. Você abençoaria alguém assim? Quem que não abençoaria alguém assim? Mas entenda isso, cara, Deus já sabe quem você é, e Ele quer saber a tua disposição, a tua sinceridade na presença dEle. Então, quando Deus te perguntar, quando você tiver a chance da virada da sua vida na presença de Deus, aquele momento que está você em Deus, para de meter banca, seja sincero, né? Jacó falou, eu sou Jacó, e daí Deus faz algo sensacional. Deus fala assim, você é Israel. Ou seja, o que Deus está falando? Você nunca foi Jacó. Eu nunca te olhei como Jacó. Te enganaram por causa de um evento no seu nascimento muito errado. E você acabou assumindo esse papel que te passaram. Eu te criei para ser Israel. Eu te criei para ser Israel. Em Apocalipse tem uma figura que fala que aqueles que perseverarem até o fim, eles vão receber um maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Quantos lembram dessa passagem? Está lá. E eu fiquei invocado com isso. Falei, Deus, que raio de pedrinha branca é esse negócio? Vai ter bingo no céu? O que é isso? Né? Daí Deus falou, maná escondido, o pão do céu é o meu filho, maná escondido é um pouco mais dele. Coisas que não é conhecida no lugar comum, não é conhecido do grande público, é reservado para aqueles que prezaram a presença dele, para aqueles que desejaram, renunciaram, eles vão receber o maná escondido. E eu falo, e a pedrinha branca com um novo nome? Ele falou, é o nome que eu te dei quando você nasceu. Aí é o propósito da sua vida. Pedrinha branca, eu falei, agora eu quero saber qual o meu nome. Eu sei o meu nome de batismo, mas eu quero saber o nome que você me deu no céu. É o que Deus fala para Jacó, você nunca foi Jacó, fizeram de você Jacó nessa terra, mas você é Israel, que você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito, que você precisa saber o que Ele tem falado sobre você, é o que Ele tem dito a teu respeito, o que Ele compartilha quando os anjos entram na sala do trono, e Ele fala assim, você está vendo Josué? Meu filho, olha lá, que alegria que eu tenho com a vida dele. Ele tem todos os motivos e ninguém condenaria ele se ele parasse. Ele está vendo uma situação física muito séria, câncer nas duas glândulas suprarrenais. Podia ter parado com todas as desculpas do mundo, podia ou não podia? Podia ter ficado na posição de pastor sênior, né? Pastor jubilado, recebendo só os méritos por aquilo que fez, sendo honrado, lembrado na história. Ontem eu estava com ele ali na janta, ele falou assim, como que eu vou parar agora? Como que eu vou diminuir o ritmo agora? Vendo tudo isso que Deus está fazendo, que coisa linda Deus está movendo. E tem o cântico que a gente fala, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Não tem como alguém que tem essa postura não ser conhecido no céu. Não tem como alguém que tem a postura do pastor Josué não tá sendo conhecido no céu. Eu creio que Deus está falando dele o tempo todo. E quando ele dobra aquilo que ele chama de mimo,
Quando ele dobra o joelho na terra e fala assim, Pai, Deus fala, eu sou com ele. Ah, mas por quê? Porque eu avisei e ele levou a sério, que aquele que se apegasse a mim por amor, quando ele clamasse eu ouviria. Então a oração dele já está chancelada, pode aprovar, pode abençoar, né? Pode abençoar. Não tem nada a ver com o que ele faz, tem a ver com a atitude do coração, com a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. É fácil manter? Não, não é fácil, porque o tempo todo a gente está sendo assediado por situações que exigem, e a gente se manter nessa posição não é fácil. Você se manter na posição de obedecer a Deus de maneira irrestrita não é fácil, mas é o caminho para a vida sobrenatural que Deus planejou para nós, para a vida sobrenatural que Deus planejou para você. Como a maioria se perde nessa jornada, a gente escreveu um livro na proposta de te ajudar, né? Uma vida sobrenatural. Aquilo que eu achava que era para alguns, eu descobri que não, que é para todo mundo que quiser. Todos são chamados. Vira para quem está do seu lado e fala, você também. Todos são chamados. Nem todos vão ser escolhidos. Tem gente que fala assim, Deus fez acepção de pessoas. Não, Deus publicou o edital, a gente se qualifica ou não. É ou não é? Deus, o edital está publicado, não é novidade para ninguém. Um dia eu estava para pregar numa igreja em Campinas. Antes de entrar para o sermão, Deus começou a me falar, vocês não me encontram porque vocês não querem. Eu nunca fiz segredo de como me achar, está tudo publicado na minha palavra. E os textos começaram a vir, né? Vão buscar e me achar quando me buscarem de todo o coração. Eu habito com contrito, com quebrantado, não dou graça para o soberbo, dou graça para o humilde, né? E eu falei, cara, Deus falando, aqueles que me adoram em espírito e em verdade, esses eu procuro. E o texto que é fera, 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração seja inteiramente dele. E como Dwight Lyman Moody falou na geração dele, quando ele ouviu que aquela geração ainda não havia visto que Deus era capaz de fazer através de alguém inteiramente rendido na presença dele, ele falou, eu vou tentar ser esse homem. Os olhos do Senhor procuram alguém assim. E ele ouviu, quando Deus encontra alguém assim, aquela geração é capaz de ver o que Deus pode fazer. Ela tem o conhecimento do Deus revelado. Nós estamos aqui, nós conhecemos uma parte de Deus. Agora o Rio de Janeiro, o pastor Josué já falou isso ontem, né? Que aqui tem coisa muito esquisita. Tem muito esquisita. Eu fui bispo da igreja metodista 6 anos no estado do Rio de Janeiro, e a gente tinha várias igrejas em área de risco. E uma vez eu fui pregar numa igreja, pastor de férias, fui pregar numa igreja ali em Venda Nova, Itaboraí, perto de um local de crime. Quando eu fui sair da igreja, o pessoal do crime estava fazendo um aniversário, tinha fechado a rua, e eu entrei no carro, com o carro no meio da festa dele, um monte de gente com fuzil, aquele negócio todo. De repente eu ouço uma batida na janela do meu carro. Baixei o vidro, um cara com um revólver. Eu baixei o vidro, o cara virou para mim e falou, a paz do Senhor, bispo. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão, né? Ah, mas era irmão, sei lá, mas é bom não contrariar, né? Você não vai contrariar quem está com o revólver na mão. Ele falou, o que o senhor queria? Eu falei, não, eu queria sair aqui para pegar a estrada. Ele falou, não, a gente fechou a rua, é melhor se o senhor voltar por aqui. Ele gritou, fulano, segura o trânsito aí para o bispo fazer a volta. Eu voltei. Depois disso eu falava para os pastores, amigo, publica, põe banner com a minha foto, põe tudo, porque o crime é organizado mesmo, eles monitoram tudo da área, para não correr o risco de entrar numa área dessa e não ser conhecido, né? E a gente vê essas coisas esquisitas aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Por causa daquilo que o pastor Ebe falou ontem, de um discipulado superficial. Um discipulado superficial. A religião já chegou no Rio de Janeiro, em vários lugares que a gente não imagina. O cristianismo sem Cristo, o cristianismo como festa, como evento, superficial, já chegou em várias partes do Rio de Janeiro. E hoje as pessoas acham que podem falar de Deus e servir as trevas. Que talvez o Rio de Janeiro precisa ver
é que o Senhor é capaz de fazer, através de alguém que renunciou a tudo só para ter Ele. Que o Rio de Janeiro precisa saber o que Deus é capaz de fazer através de um homem, de uma mulher, inteiramente rendido nas mãos dEle. E nessa conferência você vai ter a oportunidade de escolher se você quer ser esse homem, essa mulher. Eu me tornei pastor e fui pastor 20 anos na mesma cidade, na igreja. Depois de muito tempo, Deus trabalhando comigo, em 99, Deus nos falou. Eu estava indignado com algumas coisas que eu via no meio evangélico. Eu queria ser enviado como missionário para um país muçulmano, que eu falava lá, a gente sabe quem é amigo e quem é inimigo, que eu tinha cansado de ter gente falando bem da gente. Ontem a gente estava conversando sobre algumas situações, o pastor José até falou no púlpito de alguém que ele quer ter a oportunidade de ajudar a restaurar, mas que falou mal dele. E quando a gente ouve falar mal, não é fácil, não é verdade? Quantos já abençoaram porque Deus mandou, mas a vontade que você tem é de matar o sem vergonha? É ou não é? Você não mata porque não dá, não pode. Daí você vai fazer, fala, Deus abençoa aquele sem vergonha, desgraçado, vagabundo. O Senhor mandou abençoar, eu não disse como eu devia fazer oração, estou fazendo do meu jeito. Né? Quantos conhecem alguém, não você, que você é crente pra caramba, eu estou vendo aqui, só não consigo ver bem lá no fundo, mas eu estou vendo seu rosto, você é crente pra caramba. Mas quantos conhecem alguém, outra pessoa que já teve vontade de orar assim, orar desse jeito? Eu estava decepcionado, comecei a orar e Deus falou comigo, naquele ano falou, eu não vou te enviar para o campo missionário, eu vou aproximar de você pessoas que você vai treinar, e essas pessoas que você treinar eu vou enviar para levarem avivamento através de pequenos grupos. Na época eu não conhecia a visão celular, vim a conhecer a visão celular 2 anos depois, transicionamos a nossa igreja para ser em célula, fui pastor 20 anos dessa igreja, e lá eu tive a oportunidade de ter a igreja dos sonhos. Tudo que eu imaginava que devia acontecer numa igreja, a gente estava vivendo. Era uma cidade de 32 mil habitantes, foi o lugar onde o Cezinha se converteu. Os pais do Cezinha eram membros da igreja, o Cezinha era um adolescente sem vergonha. Eu brinco que era um bandido de igreja como eu. E como era a minha história, para mim era muito fácil lidar com ele. Daí numa das vezes que ele foi aprontar, deu tudo errado. Foi onde ele teve a chance de conhecer a Deus. Ele estava indo aprontar numa cidade vizinha, teve um acidente de moto. No acidente o pai dele me ligou, eu só ouvia os gritos da mãe dele atrás na ligação. Falou, dá para o senhor vir aqui, o Cezinha sofreu um acidente. Cheguei lá, pedi para eles saírem do quarto, entrei no quarto. Vocês já viram alguém sem vergonha, posando de crente? Quando já tiveram a oportunidade de ver alguém tentando enganar pastor? Pastor, não foi fácil, foi ele aquele dia. A hora que ele começou, eu falei, menino, pode parar. A gente falou, moleque, pode parar. Falei, cara, eu já conheço a sua história, eu já sei como que é, você se acha espertão. Deixa eu te falar como isso vai acabar. Vai acabar de um jeito assim, num acidente, ou você vai mexer com a mulher do cara errado e vai acabar na ponta de uma faca ou de uma arma. Você não vai passar dos 40 anos e continuar com essa vida. Mas se você quiser mudar, me procura. Porque me deram uma chance, eu abracei, eu quero te dar essa chance. Então se você quiser mudar, me procura, daí a gente vai caminhar e vai mudar. Eu falei, eu não vou nem orar por você aqui não, que a Bíblia manda não impor precipitadamente as mãos sobre o pecado de ninguém. Então não vou orar por vagabundo que nem você não. Agora fala para o seu pai que a gente resolveu as coisas. E ele foi impactado e abraçou, e mudou. E ali a gente começou a experimentar isso, a mudança na vida de várias pessoas, transformação na vida de várias pessoas. Uma geração sendo tocada pelo poder de Deus. Um grupo de jovens juvenis numa cidade de 32 mil habitantes. Eu tinha uma mocidade de 6 mil jovens e juvenis que vieram para o Evangelho. 8 mil pessoas da cidade participavam da nossa igreja. 1 em cada 4 habitantes da cidade era membro da igreja. Não tinha como o avivamento não tocar. E um pessoal que só queria Deus, só queria mais de Deus. Os grupos começaram a se organizar. Tinha célula para tudo quanto é lado da cidade. Os crimes acabaram na cidade. A gente tinha pequenos roubos, mas assassinato não tinha mais. O carnaval acabou na cidade.
Me disseram que até hoje ainda não tem carnaval. Durante 9 anos que nós ficamos lá, não tiveram carnaval. Os únicos eventos que lotavam, que chamavam a atenção, eram eventos para a glória de Deus. O clube da cidade veio atrás da igreja, que ele falava assim: os únicos eventos que lotam o clube são os eventos da igreja, né? E eu não sei como vocês conseguem, com uma bandinha ruim daquelas, negócio. A presença de Deus atraía, e as pessoas eram curadas. Nós não tínhamos culto para cura, nós não tínhamos culto para libertação, mas as pessoas vinham para o lugar onde Deus se fazia presente. Os nossos eventos eram para isso, para que Deus tivesse o prazer de estar lá. Eu falava: a gente faz o culto para Ele, então vamos oferecer para Ele o que Ele diz, uma adoração em espírito e em verdade, um povo sedento pela presença dEle. E daí, quando Ele vinha para estar no lugar, Ele dizia o que Ele queria, como ia acontecer. Não era que a gente não planejava o culto, planejava, mas Ele mudava toda a nossa programação. E muitas vezes teve culto que, pela presença dEle no lugar, pessoas foram quebrantadas, pessoas foram curadas. Um dos testemunhos que eu coloco é de uma menina que teve toxoplasmose, ficou cega, e com 17 anos de idade ela entrou no lugar onde Deus estava presente, foi curada sem ninguém pôr as mãos sobre ela. E eu estava na área do púlpito vendo a confusão lá atrás, chamei os voluntários, perguntei: o que está acontecendo? Falou: pastor, a menina era cega e passou a enxergar. Aquele dia eu só chamei a menina no altar, dei o testemunho e convidei quem queria se reconciliar ou entregar a vida. O altar lotou, e era assim o tempo todo. Em 2015 Deus falou: é o último ano seu aqui nessa igreja, né? O ano que vem eu não entendia nada, porque para mim a gente estava vivendo o sonho de Deus, o projeto do sonho de Deus. 2016 foi meu último ano nesse lugar. Fui eleito bispo, vim para o estado do Rio de Janeiro, sem entender o que Deus tinha para nós aqui. Foram 6 anos como bispo, sofridos. E hoje eu entendo que o episcopado foi que nem a prisão de José. Deus usou para me trazer no lugar onde Ele queria. Porque Deus deu lá atrás a palavra de que nós treinaríamos pessoas que Ele levaria para promover o avivamento, e falava do avivamento mundial. E hoje eu entendo que a partir do Rio de Janeiro Deus vai tocar nações. Ele me trouxe aqui para quê? Para que talvez, eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, o pastor Josué já estava falando isso ontem. Mais de 80 igrejas plantadas, né? Provavelmente vão abrir 40 igrejas, passar de 100 ano que vem, né? E eu só vim aqui para ver isso, ver o que Deus está movendo, ver o que Deus está potencializando, e vai acontecer, querido. Vira para quem está do seu lado e fala assim: vai acontecer. E vai ser a partir desse estado. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu falei: é o campo para avivamento. E alguém falava assim: como assim? Eu falei: a segurança está falida, né? A saúde está falida, a economia está falida, a única coisa organizada aqui é o crime, né? A única chance desse estado é Jesus, porque o céu não está em crise. Muitas vezes a gente acha que a nossa esperança vem da terra, não vem. A nossa esperança vem que Deus venha em nosso socorro, porque quando Ele se move do céu. O senhor não acha que política? Não, eu acho que um político pode fazer diferença. Está lá o Nabucodonosor, mas precisa ter um Daniel de joelho dobrado, pagando preço, para que não precisa ter religioso. Que não precisa ter religioso paparicando os políticos, achando que deles vem o poder. Que precisa ter gente que conheceu o dono de toda a autoridade no céu e na terra, e que não se dobra perante eles, como Sadraque, Mesaque e Abednego, falando: se nosso Deus quiser nos livrar, Ele livra, mas isso não é coisa sua. E a gente está vivendo uma época muito confusa, e eu creio firmemente que a gente pode estar nos últimos dias, né? Mateus 24, 34, Jesus fala isso para aquela geração: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, né? Jesus fala isso para aquela geração já passou. Então Jesus mentiu? Não. Para mim, Jesus publicou ali
o que Deus pode fazer numa geração. Eu tenho falado isso, desde o tempo de Jesus até hoje, qualquer geração pode ser a última. Qualquer geração pode ser a última. O Senhor está dizendo que a nossa geração pode ser, como a dos nossos pais podia ser, como a dos nossos avós podia ser. Mas a gente só vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem trabalhando do jeito de Deus, fazendo as coisas do jeito de Deus. E de Jesus até aqui não foi a última geração, porque o povo não trabalhou do jeito que Deus tinha proposto. E às vezes nós nos organizamos a trabalhar de um jeito que os números mostrem, e aí a minha habilidade natural, ciência exata e matemática, que os números mostram que não está tendo muito efeito nessa geração, né? Nós nos acostumamos a vivenciar a nossa fé em espaços organizados que nós chamamos de igreja. O Senhor está falando que igreja é ruim? Não, eu estou falando que igreja é uma bênção. Mas para te ajudar a encontrar o teu propósito, te empoderar para ser testemunha. Porque o movimento que Jesus falou que daria certo é quando o Espírito Santo viesse te revestisse com poder, que você fosse para ser testemunha. Você está vindo nessa casa abençoada. E eu falei para o Josué, eu seria a sua ovelha facinho. Se você quiser me chama e me manda, carrego até a sua pasta. Não precisa de nada. Se quiser, deixa que eu faça a propaganda dos seus livros. Você só escreve e eu faço marketing, né? Porque é uma igreja abençoada demais. A presença de Deus está aqui. E o Josué não se deslumbra com todo o crescimento da igreja. Ele se alegra, é diferente. Mas ele não se deslumbra. Ele se deslumbra quando Deus fala, filho amado. Aí sim, né? Agora, se você está aqui participando de uma conferência como essa e não se dispõe, ainda não entendeu o que Deus pôs no coração do pastor Josué para queimar discípulos, vidas, e ele entende que ele não toca o Rio de Janeiro sozinho, ele precisa de vocês, ele precisa fazer com que vocês entendam o propósito de Deus para vocês, para que vocês se movam. Se a gente se mover em unidade, aí sim, em poucos anos o Rio de Janeiro vai saber o que Deus é capaz de fazer, através de uma geração inteiramente rendida nas mãos dele. Agora, se você convive nessa casa, se você se alimenta nessa casa, se você participa dessa casa e ainda não entendeu isso, é muito esquisito. Vira para quem está do seu lado e pergunta assim, você é esquisito ou abençoado? Quantos são abençoados? Levanta a mão. Querido, levanta a mão. Se você ficar com a mão abaixada, a galera vai achar que você é um esquisito, uma esquisita. Quando são abençoados aqui, levanta a mão. Eu quero fazer parte do que Deus é capaz de fazer. Porque, queridos, pela estatística não tem como. Nós participamos, eu, o pastor José, o pastor Domingos, nós participamos de um organismo, a sigla é GKPN. E no GKPN foi trazida uma estatística para nós que em 2000 anos de história cristã, foram plantadas 5 milhões de igrejas cristãs. Dos 5 milhões de igrejas cristãs, 2 milhões estão em encerramento. Pelos próximos 30 anos vão desaparecer. 2 milhões estão no platô, só 1 milhão é viva. E a proposta do pastor Elias, que esse 1 milhão de igrejas que é viva, deu um jeito de incendiar as outras. Agora eu fico pensando, se em 2000 anos a gente conseguiu 5 milhões, esses 5 milhões conseguindo tocar 1/3 da população mundial, vocês acham que trabalhando desse jeito, nessa geração a gente vai conseguir cumprir? Quantos acham que estatisticamente falando é impossível? Só que Deus falou que é possível que não passe essa geração sem que tudo aconteça. A palavra de Deus fala isso. O que a gente precisa é só ajustar o nosso modo. E Deus trouxe dentro para a igreja aquilo que Ele já tinha falado. A igreja em células. Onde cada membro, entenda isso, um dos princípios da igreja em célula é um dos princípios da reforma, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então cada membro, isso tem a ver com você, é chamado a entender o seu papel de líder, seu papel de testemunha, de divulgador do Evangelho de Deus. Quantos querem isso? Então eu quero orar por você, que meu tempo está acabando aqui. Antes do tempo acabar, eu só quero dar um último testemunho. Trabalhando de um jeito errado. Eu estava num evento,
uma cidade do Paraná chamada Ponta Grossa. 7.000 pessoas reunidas lá. E a gente aprende com Deus. Eu demorei para entender isso. Eu achava que eu devia treinar as pessoas na visão celular. E durante anos nós recebemos pastores de toda a parte do Brasil e mundo para treinar as pessoas, para ajudar as pessoas a entenderem o modelo que a gente estava desenvolvendo. Como que a igreja tinha crescido. Só que a palavra fala, João 1,12, que aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu li esse texto muito tempo errado. Eu achava que as pessoas foram tornadas. Não, o texto fala que você recebeu a oportunidade de ser um filho. Mas Romanos 8,14 fala que os filhos são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos são aqueles que se deixaram guiar por aquele que o Pai enviou para ensinar você a ser nova criatura. E eu resisti, como eu falei no início, muito tempo. E eu vejo muita gente resistindo à orientação do Espírito de Deus porque não aprendeu a ouvir a voz do Pai falando contigo. E a gente acha que isso não é para todo mundo, é bobagem. Todo pai quer falar com o filho, todo pai quer se comunicar com o filho, todo pai quer que o filho entenda, né? Eu já peguei a geração dos meninos mexendo no celular. E às vezes eu falava com a minha filha, ela mexendo no celular, eu falava, olha para mim. Ela falava, eu estou ouvindo, não interessa, eu quero ter a certeza. Desliga essa porcaria e olha para mim. Eu falava para ela o que eu queria que ela ouvisse. Eu falava, entendeu? Entendi, então repete. Ela falava, pai, entendi, repete. Enquanto ela não conseguia repetir, eu ficava ali. Todo pai tem interesse em que o filho... Você acha que o Pai do céu é menos zeloso que você? Na educação, Ele quer falar contigo, Ele quer ministrar. E se os filhos são os que são guiados pelo Espírito de Deus, e o avivamento dos últimos dias é o avivamento liderado por filhos. Está lá na profecia de Joel, os filhos e as filhas profetizarão. Os filhos e as filhas, aqueles que têm clareza do Pai, é quem vão dizer para onde vai. Porque hoje a gente vive uma geração que tem essas duas realidades. A realidade do avivamento é a realidade da confusão. E a confusão trazida, 2 Timóteo capítulo 3 fala isso, por pessoas que têm aparência de piedade. Parece gente séria, parece gente estruturada, parece que tem o conhecimento de Deus, mas só parece, não tem o poder. Você vai avaliar os frutos, o fruto não condiz com o que parece, só que traz confusão. Então nesses últimos tempos, quem tem clareza de quem Deus é e de como Ele trabalha, que vai dizer, isso aí não, se dedica a isso, vai por aqui. Os filhos e as filhas, e sem ouvir a voz do Espírito Santo não tem como. Os filhos e as filhas são os que são guiados pelo Espírito de Deus, e para isso você precisa de tempo na presença do Pai, para discernir. Você já ouviu a voz do Espírito, José? Já duvidou da voz que você ouvia? Eu duvidava o tempo todo, amigo. Todo dia o Espírito Santo falava, eu falei, isso é coisa da minha cabeça. E Deus estava me chamando para um tempo, já estourei meu tempo, vou acabar, né? Deus estava me chamando para um tempo maior na presença dEle. Eu escrevi um segundo livro chamado Resolva com Deus por causa disso. Foi a experiência para aprender a ouvir a voz de Deus com clareza. Tá? Quem tem interesse em discernir a voz de Deus, são dicas práticas para que você consiga discernir a voz de Deus para a sua vida, né? E eu estava nesse evento, Deus já vinha me pedindo para estar um tempo maior na presença dEle, mas eu não conseguia, o ministério muito agitado, correndo para tudo quanto é lado. No evento abriu um telão na minha frente. E começaram a passar cenas da minha vida pelas quais eu orava, mas não tinha vivido. E Deus começou a falar comigo, falou, tá vendo, mano? Você podia estar vivendo isso. Tá vendo, mano? Eu desandei a chorar. Minha esposa que estava do lado já ficou preocupada. O gordinho quebrantado já acha que é infarto, né? O gordinho começou a chorar, falou, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, Deus está falando comigo. Aquele telão fechou e Deus continuou falando. Ele falou, eu tenho te chamado para um tempo especial na minha presença, mas você é muito ocupado, você não tem tempo. Ele falou assim, eu sou eterno, eu tenho todo o tempo do mundo, a existência que está passando é a tua. Quem não tem tempo para perder é você. Ele falou, eu posso esperar uma outra geração, encontrar alguém cujo coração seja inteiramente meu, para fazer na vida dele o que eu sonhei fazer na tua. Quem vai perder é você.
Eu descompensei. Não vi a hora de acabar e ir para o hotel. A gente tinha combinado almoçar com os amigos, não consegui. Fui para o hotel e só chorava. Mas a partir dali, eu entendi isso. Eu creio que essa conferência, como o pastor Josué falou, é algo especial. Não é à toa que o tema da igreja esse ano é intimidade com o céu. Não é à toa que a palavra que ele diz que define o momento da igreja é recomeço. Eu creio que essa igreja está entrando, usando a linguagem do futebol, para um jogo de um jeito que ela nunca jogou. E como consequência disso, ela vai experimentar talvez o que o pastor Josué sonhou viver, mas ainda não experimentou. Porque Deus primeiro procede o querer, depois o efetuar. Essa igreja vem para um tempo sobrenatural. E eu entendo que Deus me traz essa casa para que aquilo que Deus derramou sobre nós em Mandaguari seja a realidade dessa igreja, que a presença de Deus seja tão intensa nesse lugar, que ninguém mais duvide daquilo que Deus deu a atitude. Pessoas vão chegar nessa casa e sem que ninguém fale com elas, sem que ninguém ore, elas vão se quebrantar. Tem cultos que vocês vão ter que interromper pelo meio, que as pessoas vão vir quebrantadas para o altar e não tem como dar sequência na programação. E isso vai ser corriqueiro na vida da igreja. E alguém vai falar: eu fui àquele lugar, eu não sei o que aconteceu, mas minha vida precisa mudar. Eu preciso ter uma vida diferente. E alguns dessa casa vão ser levantados para levar avivamento para vários lugares. Deus vai começar a falar com você, Deus vai começar a mover a sua vida. E a sua vida que estava tranquila em todos os sentidos, de repente não é mais satisfatória. Você não consegue mais. É o que vai acontecer com você. Por quê? Porque a presença de Deus, a arca veio para a tua casa. É o que aconteceu com Obed-Edom. Davi foi transportar a arca de maneira errada, ela foi parar na casa de Obed-Edom por acaso. Depois de um tempo retirou. Mas a Bíblia fala que tudo na vida de Obed-Edom prosperou por causa da presença da arca. E eu fico imaginando Obed-Edom depois que a arca saiu. Obed-Edom chateado, desenchavido, usar um termo da antiga, acabrunhado, como pastor. E a esposa de Obed-Edom fala: bem, o que está acontecendo? Falou: não está acontecendo nada, não, está acontecendo alguma coisa que você não é assim, você não é desse jeito, não está acontecendo nada não, bem, são os meninos, não, os meninos nunca foram tão obedientes, então a criação está boa, a plantação está boa. Então o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Aí as mulheres usam uma palavra chantagista que quebra a gente. Então o problema sou eu, por isso que você não quer contar? Eu sei que na sua casa não acontece isso, mas quando já ouviram falar disso em alguma casa? Obed-Edom pega e fala: não, amor, eu estou sentindo falta da arca, da presença de Deus. Daí ela fala assim: mas foi o rei quem levou. Ele fala: eu sei. Mas o que você quer fazer? Ele fala: eu não sei. Eu só sei que eu não consigo tocar a minha vida longe dessa presença. Eu só sei que eu tenho que ir até lá. Eu creio que a esposa fala: vai, bem, vê o que dá para ser feito. E Obed-Edom vai. E Obed-Edom volta. E a esposa fala assim: e aí, bem? Ele fala: eu consegui. Ela fala: você conseguiu o quê? Ele falou: eu consegui. Eu vou ser porteiro da tenda onde a arca vai ficar. O rei me deixou ter a vida toda. Ela fala: mas e os nossos bens? E a fazenda e a criação? Ele fala: dá para quem valoriza, porque eu encontrei a presença. Alguns aqui não vão mais se satisfazer com a vida satisfatória, que alegra muita gente. Por quê? Porque você encontrou a presença. Enquanto você não responder à presença. Essa conferência é a conferência em que Deus vai marcar os canais de avivamento para essa cidade, para essa geração. Quantos querem ser isso? Feche os olhos. Eu gostaria que o ministério pudesse tocar e cantar a música É Ele. Enquanto eles cantam, se você deseja isso, se coloque em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, orar por você, para que nessa conferência Deus continue falando contigo, Deus continue ministrando a sua vida. E fale tão intensamente, que como Obed-Edom, você sai aqui dessa conferência falando assim: não dá mais
Não dá mais para outra coisa. Eu tenho que viver para essa presença. Eu tenho que viver em função dessa presença. Nenhum outro projeto nessa vida vale a minha vida, vale o meu tempo, vale a minha história. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, Ele virá. Oh, Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Que dono dos meus dias. Amém. Vamos orar. Existem algumas circunstâncias, isso tem acontecido corriqueiramente com a gente. Quando a gente vai ministrar num lugar, e às vezes a palavra de Deus é clara, é simples, mas é impactante. Eu sei que às vezes gera dúvida no coração. E muitas vezes Deus elege um sinal como confirmação daquilo que foi dito, para que ninguém tenha dúvida nenhuma que é a palavra de Deus, e para que a fé se apoie no poder de Deus, não naquilo que o bispo humano falou. E eu entendi, né, enquanto o ministério tocava ali, eu não sei se vai fazer sentido para alguém, a gente ainda está aprendendo a ouvir a voz de Deus, mas eu entendi que tem alguém aqui que tem vindo na casa de Deus na esperança, mas que tem vivido um tempo de angústia. Se eu entendi certo, é alguém que tem um filho internado. Você foi obrigado a internar seu filho, pelo que eu entendi, um momento de muita confusão. Você tem pedido que Deus faça algo na vida dele, que Deus mude essa circunstância, que Deus cure seu filho, liberte, transforme. E se eu entendi direito, o sinal para essa conferência vai ser que até o fim dessa conferência, esse menino vai ser normalizado pelo poder de Deus, né? Eu não sei o problema, não sei o que obrigou a internar, mas até o fim dessa conferência, esse vai ser o sinal. Esse menino vai ser normalizado pelo poder de Deus. Amém? Se fizer sentido para alguém, só procura um dos pastores da igreja. Falei, eu sou a pessoa que o bispo humano falou, eu sou a pessoa, e Deus vai fazer. Amém?